Eu já escutei muito essa questão, né? Esse questionamento. Eu não quero ser um cientista, então por que eu tenho que estudar ciências? E também a questão de o que é a natureza da ciência e como que ela se relaciona com a sociedade. A natureza da ciência, ela está explicitamente mencionada em currículos como o da Austrália, dos Estados Unidos, da Inglaterra, enfim, do Canadá. E em outros países, assim, de uma maneira mais implícita ou parcialmente mencionada, né? Mas eles questionam, né? Por que isso é relevante? Por que os nossos alunos têm que ser cientificamente alfabetizados se nem todos eles, uma minoria vai ser cientista de fato? E eles veem muito essa concepção de que tem que ensinar ciências para o mercado de trabalho. Mas assim, eles citam assim, exemplos. Eles citam teve estudos, por exemplo, que pegaram alunos do ensino médio e alunos da universidade e confrontaram esses alunos com provas, com dados científicos que iam contra as suas crenças pessoais, né? Suas crenças pré-concebidas. Então, muitas vezes eles até aceitavam a validade daquele dado científico, mas eles escolhiam deixar esses dados de lado e pegavam assim para a sua argumentação só os dados que corroboravam já as suas crenças pré-existentes. Assim, ninguém nega que é muito importante você levar em consideração os aspectos emocionais, culturais, morais dos alunos. Eles devem sim ser abordados em sala de aula. Porque, por exemplo, vamos supor, você quer ensinar evolução para um aluno que é criacionista, se você fala, não, aqui é ciência, a gente não fala sobre a sua crença nessa aula, o aluno vai ficar alienado da aula, ele vai se fechar. Então, sim, você tem que abordar o elefante branco em sala de aula. Mas o ponto não é esse. O ponto é que, sim, se aceita que aspectos emocionais e culturais, políticos, etc., realmente fazem parte das opiniões que você forma sobre questões sociocientíficas. Mas, o que esses estudiosos, né, falam que para a pessoa ter realmente uma boa formação para opinar sobre questões como aquecimento global, como aplicações de avanços da biotecnologia, elas têm que ter um conhecimento muito específico e muito aprofundado, porque senão a opinião delas não vale. Então, eu sou contra esses argumentos, porque eu vou citar, por exemplo, o caso da Rachel Carson. Ela escreveu um livro na década de 50 falando o seguinte: esse livro ele se chamava Primavera Silenciosa. Por quê? Porque ela se referia aos agrotóxicos, especificamente ao DDT, que estava matando os pássaros. E por isso que chamava Primavera Silenciosa. Porque assim, né, nós sabemos que no final da Segunda Guerra Mundial, teve aí uma explosão, né, do uso de fertilizantes, de agrotóxicos artificiais. Só que isso foi um avanço científico, só que as pessoas daquela época não se preocuparam em tentar verificar, em tentar considerar que a aplicação disso teria efeitos a médio e a longo prazo. Um outro exemplo é antibióticos. Na década de 50 começou-se a colocar antibióticos na ração dos animais de granja. Para quê? Para aumentar o peso. Tem essa questão de prevenção de doenças, mas também para aumentar o peso. Se você pegar um frango de agora e comparar com o frango da década de 50, o de agora tem 1,5 kg, 2 kg a mais do que o da década de 50. E naquela época as pessoas não tinham essa dimensão, né? Não tinham esse conhecimento de conseguir prever quais seriam os impactos disso. Hoje, só na década de 90, com o avanço, né, da biologia molecular e tal, que nós conseguimos ver que, por exemplo, o impacto negativo dessa aplicação, né,
de antibióticos na ração seria a criação de superbactérias, que poderiam pular para nós, seres humanos. Então, a intervenção da população teve um caráter de precaução. A população não iria interferir para travar o avanço da investigação, nem nada do gênero, mas garantir que a aplicação das novidades científicas seria feita quando tivéssemos garantia suficiente de que essa novidade ela é segura. Eu estava falando da Rachel Carson, que ela falava o seguinte, que ela publicou esse livro, né, intitulado Primavera Silenciosa, e ela denunciava, nesse livro ela colocou numerosas provas de como o DDT era nocivo para os organismos e para o meio ambiente. E assim, a indústria química, os políticos e numerosos cientistas atacaram ela violentamente, falando que ela estava sendo contra o progresso. Mas assim, 10 anos depois da publicação do livro dela, o DDT ele foi proibido em países em desenvolvimento. Infelizmente, ainda segue, né, sendo utilizado nos países em desenvolvimento. Eu falei em países em desenvolvimento, né? Não, nos países desenvolvidos, perdão. Ele foi proibido nos países desenvolvidos, mas segue sendo aplicado nos em desenvolvimento. E rola isso, tá bom? Poluam vocês, o meio ambiente de vocês, e nós aqui só compramos os produtos. Nós aqui não vamos poluir o nosso meio ambiente. Acontece. Mas enfim, aí essa Rachel Carson, hoje em dia ela é considerada assim como a mãe do movimento ecologista, porque foi graças a ela e ao livro dela e a existência de cidadãos e cidadãs que tinham conhecimento mínimo para entender os argumentos dela desse livro, que foram sensíveis ao chamado dela, foram esses cidadãos que se engajaram para que esses produtos, né, esses agrotóxicos, fossem proibidos. Se isso não acontecesse, talvez demoraria muito mais para que essa proibição acontecesse. Então, aí é por causa disso que eu falo que sim, a participação cidadã é importante e ela não exige um conhecimento super aprofundado sobre a questão, exige um conhecimento mínimo. E se o cidadão não tiver esse conhecimento mínimo, ele vai justificar o argumento de elites falando que essas decisões têm que estar só nas nossas mãos, porque o povão não tem conhecimento para opinar sobre isso, sobre essas grandes questões sociocientíficas. Então, só nós daqui, a elite, que vamos opinar. E não é bem assim, a população pode opinar com um conhecimento mínimo sobre essa questão. Então é isso.